Boa tarde, Anderson. Olá, boa tarde, Juliana, boa tarde para quem está nos ouvindo. A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, que eu acabei de ouvir no meu signo, que eu sou leonino, né? Que eu não devo falar muito, então a conversa acabou por aqui. Não, o João Vidu estava errado, tem que conversar bastante. Posso chamar de Pardal? Sim, à vontade. Ah, tá. Se o João Pedro chamou de Pardal, por quê? Então, lançamento de livro no final desse mês, isso? Exato. Nos conte um pouquinho o título, como que surgiu a ideia de escrever esse livro. Adoro literatura. Que legal. Bom, olha só, nós temos lá na nossa família... Vamos voltar para a história dos livros, então. Só um pouco, ok. Tá? Para a gente temos tempo. Temporizar isso aí. O primeiro livro, a ideia surgiu há 20 anos atrás. Né? E foi numa entrevista no Jô Soares, onde eu ouvi um escritor dizendo que se nós escrevêssemos uma página boa por dia, no final de um ano nós teríamos um bom livro de 365 páginas. Né? Eu caí na lábia dele e a gente começou a escrever a primeira história, isso há mais de 20 anos atrás. Como um escritor de primeira viagem, a coisa é um pouco mais difícil. Né? E depois acabou sendo interrompido, porque a gente perdeu o computador num incêndio. Nossa. A história se perdeu toda. Voltamos a reescrever e o primeiro livro ele ficou pronto há 5 anos atrás. Certo, que é esse daqui. O Morro em um Mês. Verdades, Mentiras e um Assassinato. O que é muito legal é que nessa história de escrever um livro, tu tá escrevendo uma história e outra já está brotando na tua cabeça. Então logo eu terminei esse, dei uma pausa para descansar um pouquinho, né, e amadureceu a história do segundo livro, Crucis. Né? Então o Crucis está pronto para o lançamento no final desse mês. Na verdade ele está pronto há mais de um ano, aí passa por um processo de revisão que as pessoas... Sim, eu estou com um piloto aqui. Isso. Que tem anotações da revisão. Exato. Certo. Né? E aí então esse livro ele foi para revisão para então sair para a gráfica. E me diz uma coisa, é voltado para a cultura araranguaense. O cenário se passa em Araranguá. Todas as duas histórias elas se passam em Araranguá. Né? O primeiro livro, Morro em um Mês, ele se passa no Morro dos Conventos. Né? E ele é muito legal de tu ler essa história, porque tu te coloca dentro da história, né? Quando eu falo, por exemplo, que eles vão visitar as Furnas, que eles vão visitar o hotel do morro e atravessam uma pontezinha, se tu fechar os olhos, tu consegue te ver atravessando a pontezinha, indo até na Barra. Né? Então, é muito legal isso. O segundo livro, ele também se passa em Araranguá, mas aí num ambiente mais fictício, né? Eu cito aí, tanto que na época, um merchan de graça aí, porque não existe mais... o Café Lisboa, né? Mas eu cito no livro que tinha, ele tomava café no Café Lisboa. O primeiro encontro se passa num restaurante aqui de Araranguá, no Paquetá Grill. E assim por diante. Então a história é ambientada aqui, tu consegue te colocar dentro da história, né? Lendo os textos aí descritos. Aqui se passa no ano de 2162. Não, esse é o Morro em um Mês. Ah, tá. Ok, o Morro em um Mês ele é uma história futurística. Futurística, adoro. Isso, tá? É um morro... Mas eu não vou dar spoiler aqui, não vou contar a história. Não dá para dar spoiler aqui, mas... A única coisa que eu posso te dizer desse livro é o seguinte, que são coisas interessantes. Os personagens, eles são pessoas daqui de Araranguá. Né? São colegas nossos. Tem o Alexandre Campos Pereira, que é advogado, tem uma série de personagens nesse livro aí, né? E tu conhece a pessoa, tu conhece a locação, é muito mais fácil tu tá dentro da história, né? Sim, porque o livro ele mexe com a nossa imaginação. Quando você conhece o personagem, o local, você consegue realmente, como você falou antes, você consegue se visualizar dentro da história. Você consegue se transportar para aquilo. É mais fácil ainda, porque mesmo, por exemplo, quando eu leio livros de história, que eu gosto muito, eu vou citar um exemplo. Eu gosto muito de histórias que envolvem a França, a queda da Bastilha, a Revolução Francesa. Eu consigo me imaginar lá, sabe? E isso eu acho muito legal, mas eu nunca visitei a França. E eu conhecendo o local, acho que é muito mais fácil estar inserido dentro da história. Sim, sim. E um outro detalhe que ele é interessante também, na história do Morro em um Mês, né? Falando no Morro em um Mês.
Verdades, Mentiras e um Assassinato. O livro tem um assassinato? Tem. O livro tem verdades? Tem. O livro tem mentiras? Tem. E no final do livro, então, a gente explica, olha, o Hotel do Morro foi destruído pelo furacão Catarina? É mentira. Ele está lindo, belo lá, fazendo parte do cartão postal. A tal pessoa foi assassinada? Não, mentira, ela não foi assassinada na vida real. O primeiro cinema de Araranguá ficava no Morro dos Conventos e foi incendiado propositalmente? Sim, é verdade. É verdade? É verdade. Então todas essas, tem as verdades no livro, tem as mentiras, e no final do livro, o último capítulo, ele é um capítulo exclusivo explicando o que é verdade e o que é mentira. Que bacana. Dentro de um mundo de ficção que existe ali dentro, né? Nossa, que demais. E me conta, o Crucis, ele vai ser lançado onde e quando? O Crucis, nós vamos lançar ele no dia 25 agora do mês, sem ser esse final de semana, o próximo. O próximo, num domingo, às 5 horas da tarde, na Livraria Nobel do Center Shopping. Certo. E tem um evento todo programado para isso, né? Isso, o Crucis, ele vai ter um sonzinho ao vivo lá com o Renato Cardoso, né? Pedimos que todos utilizem máscaras. Ele vai ser em ambiente aberto. Seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19. Ele vai ser em ambiente aberto, ele não vai ser dentro de uma sala, ele vai ser nos corredores do shopping, né? E tem lá, vai ter sorteio de brindes, vai ter apresentação de curtas, de 2 curtas produzidos aqui em Araranguá, e a mesa de autógrafos, né? Ai, que legal, gente, que bacana. E quem quiser adquirir o livro, como faz? Vai ter lá na hora para vender, através de site, como que vai funcionar? Bom, até uma forma assim, ó, a gente começou com um projeto, nós estamos aqui no estúdio, tá minha filha aqui junto, né? A Heloísa, quando eu escrevi o primeiro livro, ela tinha 7 anos, e aí com 7 anos ela escreveu o primeiro livro dela. Com 12 anos ela escreveu o segundo, com 9 anos ela escreveu o segundo livro dela, e agora com 12 está escrevendo o terceiro. Que bacana. Então, quando a gente viu que isso estava dando certo, nós levamos ele para as escolas, incentivando as pessoas a escreverem e a ler. Né? Até os professores, professor, junta a tua turma de alunos aqui, cada um escreve um pedacinho, pensam na história em conjunto, 1 ou 2 desenham a capa e criam um livro pequenininho, né? Mas que isso vai ficar guardado para a eternidade deles. Então a gente começou a fazer esse processo de incentivar a cultura, incentivar a ler, incentivar a escrever, né? E que outras pessoas tenham a mesma vontade. E vai ser o grande mote desse evento de tudo, é a ideia de, cara, tu sabe fazer alguma coisa? Faz, não espera. Né? Nós estamos fazendo um curta que vai ser apresentado lá. Ele é um curta filmado com uma máquina fotográfica. Ah, que demais! E ele vai ser exposto lá e a ideia principal é essa. Não precisa ser perfeito, mas faz. Né? O pouco que tu faz pode ser a diferença para alguém. Com certeza. A nossa iniciativa às vezes serve de exemplo para outras pessoas. Até porque... vamos falar aqui, está todo mundo aqui em família, né? A Heloísa está aqui. Com certeza você serviu de exemplo para ela. E tem muitos pais que não têm um hábito de leitura, de ler dentro de casa, não ler para os seus filhos. E isso é de suma importância para que uma criança se desenvolva melhor, para que uma criança fale o português corretamente, para que ela consiga escrever o português corretamente e, claro, e alcance o sucesso, porque hoje a gente vai prestar um vestibular, vai fazer um Enem, você precisa ter um português correto. E quem quer ter o português correto, você vai ter que ler e escrever. A leitura é fundamental. Exatamente. E até a gente trata isso nesse segundo livro. No fim eu escapei daquela pergunta que tu fez lá, mas depois a gente volta, tá? Nesse segundo livro ele fala da questão dos detalhes, do pequenininho que está no nosso lado e a gente não observa. E o pequenininho que a gente diz é o seguinte, tu lê várias vezes, tu lê muito, ele te melhora a tua forma de perceber como as palavras são escritas, de errar menos, e tu diz, mas eu não preciso disso. Uma hora tu precisa, né? Seja no teu emprego, seja num concurso, seja no vestibular, a gente precisa ter uma escrita e uma boa leitura. Com certeza, verdade. Enfim, mas para adquirir. Tá, então vamos lá. Até como forma, voltando lá, por que eu falei do projeto naquela hora? Porque várias pessoas têm seus poemas escritos num caderninho em casa e acha que não tem por que divulgar, não tem por que publicar. Eu tenho. Eu tenho. Tá. Fica lá guardadinho por enquanto. Legal. Então, olha só. Tá aí, ó.
coloca pra frente. Não deixa isso na gaveta, que o pior lugar para os teus poemas ficarem é dentro da gaveta. E aí existe... colocada na prensa. Existem algumas plataformas na internet, né, o Clube de Autores, a Gbook, que eles fazem o seguinte: tu pega o teu livro, o teu poema, digita ele no Word e manda para lá. Formatado num formato, pré-formato que eles mandam. Sim. O próprio site te ajuda a construir a capa e o teu livro está pronto lá. Eu quero uma cópia, eles imprimem uma cópia e te mandam. Eu quero 10, eles imprimem 10 cópias e te mandam. Quem quiser comprar, está lá à disposição. Né? Então eles têm uma enorme livraria de autores amadores assim à disposição. E o primeiro livro eu lancei lá. Eu não teve lançamento, teve alguma venda aqui, mandei imprimir 10, trouxe para cá e vendi 20. Né? Agora o segundo livro, daí surgiu a vontade de a gente publicar ele. Então eu criei um site, né, que esse site agora já está fora do ar porque passou o período, que era de pré-reserva. As pessoas reservavam o livro, pagavam antecipadamente e com essa cobrança eu consegui rodar uma tiragem de livros. E aí esses livros vão ser impressos, vão ser entregues. Foi rodado uma quantidade a mais e esses livros a mais, eles estarão à disposição na livraria Nobel do Shopping. Bacana, bacana. Heloísa, fala comigo um pouquinho sobre o lance de escrever, pode ser? João, coloca o microfone aqui pra mim. João Frederico vai colocar mais um microfone aqui pra gente conversar um pouquinho com a Heloísa. Heloísa com H ou sem H? Com H. Com H? Ah, certo. E se Pardal era novo pra ti, Frederico é novo pra mim. Era só o João. O João Frederico Bianchi. Uma família especial a do João. O João Frederico, ele é um garoto diferenciado. Não tenho dúvida. Fora do normal. Heloísa, boa tarde. Boa tarde. Então, me conte um pouquinho. Gosto de literatura desde sempre? Desde sempre gostei de ler. Desde criança. E aprendeu com o pai e com a mãe? Como foi? Em casa, sempre incentivando a ler. E daí, quando o pai escreveu o primeiro livro, né, surgiu a vontade. Era pra ser de brincadeira, só que acabou rolando aí legal. A gente acabou sendo convidado pra ir em várias escolas. E até hoje eu gosto de ler, gosto de escrever. Tô escrevendo o terceiro livro agora. Sempre gostei. Demais. Claro, né? Quantos anos você tem agora? 12. Bom, dos 7 anos pro 12, amadureceu. Provavelmente é outro conteúdo até, né? Pra o que você tá escrevendo. Mas do que se tratava o seu primeiro livro? O meu primeiro livro se tratava de uma galinha que queria ser surfista. Ai, que demais! Os 2 primeiros ali são livros infantis pra criança. Sim. Daí o primeiro se tratava de uma galinha que morava no sítio da minha bisa, que hoje já é falecida, em Nova Veneza. E ela tem o sonho de ser surfista, só que todo mundo lá põe ela pra baixo, diz que ela não vai conseguir, e no final do livro ela consegue, se torna e ganha o primeiro lugar como galinha surfista no Havaí. Ai, que demais! E o seu segundo livro, sobre o que se tratava? Então, o segundo livro, quando a gente fez o primeiro livro, a gente lançou ele no Sesc. E eu acabei fazendo uma votação para ver qual o gênero que as crianças gostariam de ler o próximo livro. E a maioria dos votos foi para terror. E então eu tive que inventar uma história que fosse para criança e fosse de terror ao mesmo tempo. Daí eu fiz uma adaptação da lenda urbana da... esqueci o nome. Maria Sangrenta? Da Maria Sangrenta. Só que com os personagens do primeiro livro. Da Maricota. E daí ela vai ter a filha dela. Só que na verdade no final acaba sendo tudo um sonho. Porque as crianças não podiam realmente ter medo da história. E o terceiro livro, do que se trata? O que você está escrevendo? O terceiro livro ele vai ser baseado na história da menina que deu origem ao dia 18 de maio, o dia contra o abuso sexual da criança e do adolescente. Então vai ser uns amigos que vão passar uma semana numa cabana na floresta e eles vão acabar achando o diário dessa menina onde contava toda a história dela. É a Araceli? Araceli. Sim. Uma história até bastante triste. Sim, eu conheço, já vi alguns documentários sobre a história da Araceli e muito importante a gente abordar esse tema, ainda mais vindo de uma jovem, de uma, né, um adolescente. Realmente uma pauta muito importante. Mas qual é o teu gênero de literatura preferido? Suspense. Suspense. Quais que você mais gosta? Meu livro preferido é do meu pai. Ai, que Não morri um mês. Não vale porque o voto é de casa. Né? Eu volto de casa. Quando eu tinha a sua idade, eu me lembro do...
Eu gostava muito de ler suspense, eu gostava de Agatha Christie. Eu gostava muito, mas muito mesmo. E depois, quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu comecei a gostar de literatura brasileira. Eu sou apaixonada por Jorge Amado. Eu acho ele o cara dos caras no Brasil, assim, acho fabuloso. Enfim, com o passar do tempo a gente vai mudando, vai experimentando novas coisas, novas formas, novos livros. E claro, a gente tem que ter aqueles que a gente é obrigado a ler na escola, né? Que às vezes a gente não gosta muito. Na faculdade também tem, né? Mas a literatura realmente é algo fascinante e apaixonante. E mais projetos de livro, você pensa em escrever, assim? Sim, eu penso em escrever mais livro pela frente e eu quero escrever, tipo, um de cada gênero ou, tipo, cada livro ser de um gênero diferente pra experimentar coisas novas, né? Claro, com certeza. E tem que aproveitar que é jovem ainda, tem a imaginação bem fértil, né? Orgulho da filha? Não tem muito boleto na cabeça ainda. Verdade. Você deve ter muito orgulho. Não tem como não ter orgulho, né? Até não vou olhar para não chorar, porque sou extremamente chorão, mas é só alegria, né? A gente costuma dizer, a Heloísa, ela veio de uma forma diferenciada pra gente, né? Com essa história de escrever. Teatro, ela está há 6 ou 7 anos, 5 anos? 5 anos fazendo teatro. Não tenho o que falar, só tem coisa boa. Ai, que fofinha. Realmente demais. E ela aprendeu a falar cedo? Luiz, eu acho que não, quando aprendeu a falar, eu não lembro. Eu lembro quando aprendeu a andar, que foi com 1 ano. Eu fiz 1 ano, no dia, no outro eu caminhei a primeira vez. Ai, que legal. E o resultado de tudo isso, por exemplo, foi o ano retrasado, né? Que teve o ProErd. Na turma dela, ela ficou em primeiro lugar na redação. É campeã araranguaense de xadrez sub-10. Né? No único torneio que teve aqui em Araranguá, ela participou, acabou sendo campeã da categoria dela. Então... Que legal. Sabe que a minha sobrinha se chama Heloísa. E ela também foi a campeã da redação do ProErd. Isso lá em Torres, há, 11, 12 anos atrás. Agora ela está cursando medicina. E até mora longe, mora na Argentina, cursa medicina lá, porque a gente sabe que medicina aqui no Brasil é um pouco caro. Ela cursa fora do país. E ela também foi coincidência, né? Ela se chama Heloísa e também ganhou a redação do ProErd. E aquele orgulho, né? Aquele leãozinho tem um valor enorme. Né? O Dari. Dari, isso, né? Isso mesmo. Nossa, que bate-papo bacana que passou bem rápido. Ó, já é 15h34. Mas fica então o convite novamente. Vamos reforçar dia 25, às 17 horas, no Center Shopping. Exatamente. Que bacana. No espaço da Livraria Nobel, que fica no térreo. Isso, vai ser no corredor em frente à livraria, né? Pra gente não ter aglomeração. Certo, bem facinho de achar, bem legal mesmo. Quero ter a oportunidade de ler esses livros, porque literatura, cultura realmente é uma coisa que nunca vão tirar da gente, porque a gente pode perder a dignidade, o dinheiro, tudo, mas eu acho que a cultura que a gente adquire, tudo que a gente aprende na vida, ninguém consegue tirar. Não, isso é eterno. É verdade. Pardal, um prazer te conhecer, um prazer conversar contigo, muito obrigada. Tá joia, muito obrigado também, obrigado a quem nos escutou. Né? E um bom final de semana a todos. Heloísa, prazer conversar contigo. Sucesso, garota. Eu que agradeço, né? Vim aqui acompanhar meu pai, já fui convidado para participar. Ai, que fofa. Muito obrigada, excelente final de semana.